Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita e nesse vídeo eu vou resolver pela primeira vez uma questão do assunto de ondulatória em física. Essa é uma matéria muito massa, extensa, tem muita coisa para ser vista nela e eu já comentei em vídeos anteriores que os conteúdos de matemática e de física são tão vastos que leva tempo para que a gente consiga abordar todos os temas, os mais diversos temas que existem, né? que são para ser estudados. Esse é para lá de 120, a numeração do vídeo que eu estou fazendo agora. E pela primeira vez que eu estou fazendo uma questão dentro desse assunto. E ela é muito, muito boa, gente. Eu tirei essa questão do livro famoso, né? Um livro muito massa para quem está estudando para essas provas de ITM, que é o livro Tópicos de Física. Eu já fiz nesse canal vários vídeos de questões desse livro. Essa aqui é uma das questões do nível 3. Ele tem a divisão dos níveis. E aí as questões mais difíceis, né, aquelas mais pancadas, né, são as de nível 3 e aquelas para pensar um pouco mais. Eu já fiz desses dois tópicos questões aqui no canal. E essa é daquelas de nível 3. Eu tenho certeza que vocês que estão assistindo vão curtir a resolução delas. É uma questão que você tem que estar afiado não só na parte da física, mas na matemática também. Principalmente os cálculos de teorema de Pitágoras. Ela tem um enunciado bem longo, gente, porque ele explica bem direitinho a situação que está sendo descrita, né? E essa é uma questão para a gente trabalhar a parte de diferença de caminhos. Vamos lá para a leitura da questão. Essa aqui é uma questão do antigo vestibular da UFC, né, da segunda fase do antigo vestibular da UFC, da prova de 96. É uma prova bem antigona, mas muito boa, gente. Essa aqui é uma questão realmente excelente. Vamos lá para a leitura. Diz o seguinte: uma estação é de rádio AM transmitindo na frequência F de 750 kHz, está sendo sintonizado por um receptor R localizado a 3 km de distância. A recepção é momentaneamente interrompida devido à interferência destrutiva entre a onda que chega direto da estação e a que sofre reflexão no avião A, que voa a uma altura H a meio caminho entre a estação e o receptor. Veja a figura. Determinar o menor valor possível de H, dessa altura do avião. E aí ele diz aqui a velocidade da luz no ar é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E ele traz um OBS super importante, gente. Essa OBS que ele diz aqui no final, ela é fundamental para a resolução dessa questão. A onda refletida sofre uma inversão de fase. Vou até grifar essas palavras aqui, ó, inversão de fase. Isso aqui é fundamental para que a gente entenda como é que se resolve essa questão. E ela tem duas informações muito importantes, gente, que eu vou grifar as duas. Ó. Inversão de fase e a outra coisa que ele fala que é super importante é sobre interferência destrutiva. Tem uma parte do enunciado que ele fala sobre isso, ó, interferência destrutiva. Isso aqui é bom grifar também. Ele sofre uma interferência destrutiva e tem uma inversão de fase. E aí o desenho que traz na questão, gente, eu vou mostrar aqui esse desenho, é esse daqui, ó. Esse aqui é um desenho que vem na própria questão. Ele tem o avião que está no meio do caminho e ele tem essa fonte e esse receptor. Aqui você tem a fonte, eu esqueci de colocar a letra E aqui, e o receptor R. E no meio do caminho você tem esse avião. E aí você tem que se ligar do seguinte, essa questão para que você resolva, você precisa se lembrar dessa fórmula da diferença de caminhos. Essa questão você precisa se utilizar da diferença de caminhos. O que você tem que fazer logo de cara? Eu já peguei até aqui a régua para ficar bem bonitinho o desenho. Eu preciso colocar um tracejado, gente, do caminho que é a onda, que vem do emissor E. Fazer aqui um tracejadozinho para diferenciar do outro. E você tem que fazer aqui o caminho quando ele reflete, né? Essa luz, essa onda que reflete no avião. Ele vai formar um triângulo retângulo. Por isso que eu falei que para essa questão você precisa do teorema de Pitágoras. Fica bonitinho o desenho, né, gente? É um desenho que mostra aqui o avião no meio do caminho. E aí você tem aqui o emissor. E você tem aqui duas ondas. Tem a onda que vai direto, que ela pega esses 3 km, que vai do E para o R. E tem essa onda que vai lá por cima e sofre a reflexão. O que a gente tem que se ligar, gente? Que esse caminho que vai para cá e para cá, subindo e descendo, você tem a hipotenusa de um triângulo retângulo. E aí esse cálculo dessa hipotenusa desse triângulo retângulo eu posso escrever aqui mesmo. Você tem a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Se eu for pegar só a hipotenusa, ele vai ficar 1,5 ao quadrado, a raiz, né, de 1,5 ao quadrado, que se soma com h ao quadrado. E isso dos dois lados, gente. Tanto aqui como do outro lado é a mesma coisa.
fica a raiz de 1,5 ao quadrado mais h ao quadrado. Isso daqui já é o comecinho da resolução dessa questão, gente. A gente começa essa questão por aí, sabendo que a gente escreve dessa maneira essa hipotenusa. E aí você vai ter a diferença de caminhos, que é isso mais isso, né? Esse 1,5 vai ser mais h ao quadrado dentro da raiz duplicado, e esse outro caminho que vai ser de 3 km. Dessa maneira, pela diferença de caminhos, a gente vai poder calcular qual é essa altura h. Aí agora a gente vai para uma parte teórica dessa questão, que muita gente se engancha, e é normal que se enganche, porque é uma formulazinha que é cheia de detalhes, né? Que é a fórmula da diferença de caminhos. Acho que eu consigo escrever nesse cantinho aqui da folha, para a gente aproveitar bem os espaços. Diferença de caminhos. Essa fórmula, gente, ela tem duas variações dela, que é quando você tem a oposição de fase e a coerência de fase. Aqui a gente está falando de uma interferência destrutiva. Esse aqui a gente já vai se ligar na parte teórica. Aqui é bom que vocês deem uma boa estudada, gente, porque aqui eu não vou aprofundar essa parte teórica. Eu vou falar só o basicão para que resolva essa questão aqui, tá beleza? Então, interferência destrutiva, porque tem a interferência destrutiva e tem a construtiva. Como é que ele fala de interferência destrutiva? A fórmula, gente, para interferência destrutiva, você tem essa daqui, a delta D é igual a N, que multiplica lambda sobre 2. Essa aqui é a fórmula. Delta N igual a N que multiplica lambda sobre 2. Esse N, gente, ele está falando sobre as possibilidades no qual vai acontecer a interferência, porque a gente sabe que tem ondas, né? Essas ondas, elas têm as repetições, e esse N se trata dos números que são crescentes, números naturais crescentes, que tem os pontos que vai acontecer a interferência destrutiva, que é quando duas ondas se anulam, né? A gente sabe que tem a construtiva, que é quando duas ondas se somam, e tem a destrutiva, que é quando duas ondas elas se anulam. E aqui ele está falando dela ser destrutiva, elas vão se anular, e é isso que vai fazer com que seja momentaneamente interrompido esse sinal que vem dessa rádio AM. Inclusive, gente, uma curiosidade que eu queria falar nessa questão, muita gente não sabe o significado desse símbolo AM. Vocês conhecem, gente, o significado de AM? Porque a gente só fala, né, rádio AM, rádio FM, e muita gente não sabe a diferença. Elas são siglas que significam amplitude modulada, o AM, e o FM é frequência modulada. Ou seja, são ondas que são reguladas de acordo com a frequência ou com a amplitude. No caso da AM, o que vai diferenciar uma estação de outra é a amplitude dela. Já nas de FM é a frequência. Quanto maior a frequência, mais assim, veloz é essa onda. Interessante isso, né? Eu sei que não faz parte da resolução dessa questão, mas é bom que vocês saibam disso, né? São questões que estão relacionadas com conhecimentos gerais, né? E aqui, dentro dessa teoria do delta D, é importante que a gente se ligue disso. Sobre esse N, tem duas possibilidades para ele. Se você não souber, você erra essa questão. Essa questão tem muita teoria, gente. É por isso que eu acho ela muito boa e difícil. Ela não é uma questão fácil. Você tem os N's pares e ímpares. Se você tiver os N's pares, que é 0, 2, 4, 6 reticências, é porque você tem uma oposição de fase. Isso aqui é fundamental para a resolução dessa questão, oposição de fase. E se você tiver os N's ímpares, 1, 3, 5, 7 reticências, você tem coerência de fase. Aí o que significa isso, né? Talvez você esteja se perguntando. O que significa oposição de fase e coerência de fase? Tem a ver com as cristas e ondas das ondas, gente. Porque a gente sabe que toda onda ela tem uma crista e ela tem um vale, né? A crista é a parte lá de cima e o vale é a parte lá de baixo. Eu não ia fazer isso não, mas eu vou fazer, gente, para poder ficar bem explicadinha essa questão. A gente sabe que você tem uma onda, a onda ela tem esse formato aqui, né? E aí você tem aqui a crista, esse aqui é a crista, e aqui embaixo você tem o vale. Aí você vai ter duas fontes, né? Você tem a crista e o vale, você tem duas fontes. Se você tiver duas cristas ou dois vales que estão se encontrando, elas vão estar em coerência, né? Elas vão estar em coerência de fase. Mas se você tiver uma crista de uma com o vale da outra, elas vão estar em oposição de fase. É como se fosse tipo uma para frente, outra para trás, é tipo isso.
Quando ele fala oposição de fase, é tipo isso, é o encontro da crista de uma com o vale da outra. Não é bacana isso, né? Aí a partir disso ele quer falar da altura mínima, né? Quando ele fala da altura mínima, pra você saber onde é que esse avião está, a altura que ele está, a altura mínima você não vai poder usar o zero. Porque se você usar o zero, você não vai ter nenhuma diferença de caminhos. Então você não pode usar o zero. Você vai usar o quê? Você vai usar o 2. Aí a partir daí, essa parte teórica, né, você vê que tem muita teoria. A partir daí que você sabe como é que você vai calcular. Você vai ter a altura mínima. Altura mínima. Você precisa ter o n igual a 2. Você vai ter que usar o n igual a 2. Aí o que você vai fazer agora? Você vai jogar nessa fórmula. Você vai voltar para a fórmula. Delta D é igual a 2 vezes lambda sobre 2. Você corta 2 com 2. Então você vai ter delta D igual a lambda. Beleza? Isso daqui já é uma parte fundamental da resolução dessa questão. O que a gente faz agora? A gente tem que se ligar da fórmula da velocidade da onda. A gente tem que V é lambda F, né? Só que aqui a gente vai usar C igual a lambda vezes F. Aqui a gente vai usar essa fórmulazinha para poder descobrir essa coisa da frequência, do comprimento de onda, né? A gente vai precisar disso para poder resolver essa questão. A gente tem que saber quanto é que é esse comprimento de onda lambda para poder substituir aqui no delta D. E esse delta D a gente vai se utilizar desse próprio desenho da questão. Quem que é o C? 3 vezes 10 a oitava. Lambda é o que a gente quer. E essa frequência é o que ele disse lá no começo, gente. Ele disse que é 750 kHz, né? Eu vou até escrever aqui a parte, gente, essa frequência, para poder só substituir, ó. A frequência F, 750 kHz, você tem que se ligar disso, ó, que é 7,5 vezes 10 ao quadrado, que o 750 é 7,5 vezes 10 ao quadrado, e esse quilo significa 10 à terceira, né? A gente sabe que quilo significa 10 à terceira, então fica 7,5 vezes 10 à quinta Hertz, beleza? Estou escrevendo assim bem no passo a passo para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, gente. Essa questão, ela, como eu falei, é uma questão difícil, tem muita conta, tem muita teoria. A frequência você escreve nessa notação científica 7,5 vezes 10 à quinta, beleza? A frequência é essa, 7,5 vezes 10 à quinta. Aí agora é só passar dividindo para isolar o lambda. O lambda vai ser 3 dividido por 7,5, aqui 3 vezes 10 à oitava, claro, dividido por 7,5 vezes 10 à quinta. O 3 dividido por 7,5, gente, fica 0,4. E aqui você vai fazer aquela propriedade da divisão sendo uma subtração. 8 menos 5, 3. A 0,4 vezes 10 à terceira, gente, fica 400 metros. Mas você precisa passar para quilômetros. 400 metros em quilômetros é 0,4 km. 0,4 quilômetros. Tranquilo? Depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para a conta, né? Para essa parte da conta. E nessa conta, eu vou me utilizar da diferença de caminhos como sendo essa parte aqui de cima, que são as duas hipotenusas, menos os 3 km. Aí esse delta D, você vai escrever dessa maneira. Aí aqui já tá pegando o finalzinho da folha, mas eu acredito que vai caber nesse espaço aqui, né? Espero que ele caiba, né? Ó, esse delta D que ele está falando aqui, você vai ter 2, essa parte mais matemática da questão, né? 2 raiz de 1,5 ao quadrado, mais h ao quadrado, menos 3 quilômetros, né? Vai ser igual ao lambda, que é 0,4 quilômetro. Bacana, né, galera? Esse 2 vezes 1,5 ao quadrado mais h ao quadrado são essas duas hipotenusas, essa e essa. E o delta D vai ser essa parte aqui, que é uma linha reta. É por isso que eu escrevo dessa maneira. 2 vezes 1,5 ao quadrado mais h ao quadrado menos 3 igual a 0,4, que é o lambda que a gente acabou de calcular, que é 0,4 km. O que a gente faz agora? A gente vai passar esse 3 por lado de lá, vai ficar 3,4. E aqui vai ficar 2. Eu já vou fazer esse 1,5 ao quadrado, fica 2,25. 1,5 ao quadrado é 2,25. Mais h ao quadrado igual a 3,4. Esse 3 que se soma com 0,4 fica 3,4. Eu posso simplificar, gente, esse 2 com esse 3,4 fica 1,7. Aqui você vai ficar com 2,25 mais h ao quadrado
igual a 1,7. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou levar ao quadrado de um lado e do outro. Essas questões que tem raízes, a gente eleva ao quadrado de um lado e do outro. Quando a gente elevar ao quadrado de um lado e do outro, aqui vai ficar só o valor de dentro da raiz, 2,25 mais h ao quadrado, igual a 1,7 ao quadrado fica 2,89. Aí aqui são os números bem interessantes, gente, porque vai ficar bem bonitinha a conta no final. H ao quadrado fica 2,89 menos 2,25. Esse h ao quadrado vai ficar 0,64. Quando eu tiro a raiz quadrada, fica a raiz de 0,64 no caso. Aí essa raiz de 0,64 fica 0,8 quilômetro. Aí eu posso passar para metros. Quando eu passo para metros, essa altura vai ser 800 metros. E aí essa é a resposta final, gente. É 800 metros a altura que esse avião está. Muito massa, né, não, gente? Eu tava achando que não ia caber, mas que bom que coube dentro da folha, né? As contas dessa questão são muito massa, gente. Você mistura muita física com essa parte de matemática que envolve o teorema de Pitágoras. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Eu procurei ser o mais didático possível para explicá-la. E é isso. Continue estudando esse conteúdo porque ele tem muito detalhe, tem muita coisa massa e que eu pretendo depois, mais pra frente, quem sabe fazer outras questões dentro desse conteúdo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!